As fotos nuas de diversas atrizes, entre elas Jennifer Lawrence, que vazaram à internet no último final de semana, podem ter sido obtidas por invasões a serviços de armazenamento na nuvem ou e-mail. Apesar de muitas imagens terem sido nitidamente feitas com celulares, é improvável que esse tipo de acesso indevido tenha sido usado, já que o hacker precisaria ter contato direto com os aparelhos. A qualquer momento nós voltamos com mais informações. Em 31 de agosto de 2014, o Reddit foi invadido por um enorme fluxo de fotos, mas essas não eram fotos qualquer, eram fotos íntimas, e não de qualquer pessoa, mas de celebridades. Algumas das mais renomadas da época, atrizes, modelos, cantoras e atletas. Essas fotos nunca foram feitas para o olhar público. O subreddit atingiu mais de 100 mil seguidores em apenas 24 horas. As imagens se espalharam como fogo em uma palha. Milhões de pessoas as visualizaram. Mais de 100 contas de mulheres de destaque em Hollywood tiveram suas fotos acessadas, roubadas e vazadas para fóruns secretos pela internet. As imagens de Jennifer Lawrence foram as mais circuladas. Na época, ela era uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, graças aos filmes de sucesso da franquia Jogos Vorazes. Ela era um nome reconhecido mundialmente. Por um curto período, as fotos chegaram a ser públicas, até na página do Wikipedia. Algumas das celebridades afetadas negaram a autenticidade das imagens. Outras tentaram de tudo para impedir a disseminação das fotos. O Reddit bloqueou o subreddit uma semana depois, mas sem sucesso. Diversos sites que hospedavam as fotos surgiram do nada. O caso, conhecido como Celebregate, dominou as manchetes por semanas. Online, o vazamento manteve o nome original. Todos queriam saber quem era o responsável e como havia conseguido as fotos em primeiro lugar. A caça aos culpados começou. Será que sabemos quem é o responsável por isso? O 4chan é um enorme fórum na internet, uma verdadeira base da web. Foi lá que surgiram fenômenos como Rick Rowling e a chuva de chocolate. And others feel the pain, chocolate rain. O 4chan tem fóruns que cobrem uma enorme variedade de tópicos, de anime, videogames, tecnologias e a literatura. Os usuários podem postar de forma anônima e, por isso, o 4chan se tornou um espaço onde conteúdos mais 18 e extremistas circulam. Anon e Bi é outro fórum similar ao 4chan, mas é mais voltado para a distribuição de imagens mais 18, se é que me entende. Usuários frequentemente postam fotos ou vídeos íntimos de ex-namoradas, o que é conhecido como revenge porn, essa palavra que vai estar aparecendo na tela. Isso é ilegal em muitos lugares, incluindo no Reino Unido, no Canadá e em 48 estados dos Estados Unidos. Em 26 de agosto, um usuário do AnonB posta que alguns membros do fórum haviam conseguido uma grande conquista. A conquista não é qualquer foto íntima de ex-namorada inocente, mas fotos íntimas de uma estrela, e não de qualquer estrela, mas a maior da época, Jennifer Lawrence. A postagem inclui vídeos e fotos explícitas, e o usuário afirma que as imagens são legítimas. Inicialmente, muitos usuários ficaram céticos, pois golpes e fotos falsas são comuns nesse meio. No entanto, à medida que novas fotos das estrelas começaram a aparecer, as dúvidas começaram a desaparecer. Alguns usuários ofereceram as novas fotos por troca ou venda, e alguns compradores começaram a colecionar as fotos em grande quantidade como um investimento. Eles sentem que podem fazer muito dinheiro com isso. Compram diversos conjuntos de imagens de diferentes usuários para depois vender as coleções no AnonB. Como uma forma de provocação, postam capturas parciais de suas telas de computador. Um usuário afirma ter mais de 60 fotos de Jennifer Lawrence à venda, além de um vídeo. Foi um esforço colaborativo, o resultado de meses de trabalho de várias pessoas. Mas será que isso é verdade? Vamos olhar novamente o post original. Aparentemente, alguns caras do Stow são os responsáveis pela grande conquista. Mas o que exatamente é Stow? Hora de investigar um pouco mais. Stow é o nome de um subfórum no AnonB. É um ponto de encontro para um pequeno grupo de usuários. Todos moram nos Estados Unidos e estão na faixa dos 20 aos 30 anos. Todos têm uma coisa em comum, um interesse
bem específico. Eles roubam e trocam fotos íntimas de celebridades. Geralmente, eles não vendem ou publicam essas fotos, mas as trocam entre si. Não as compartilham abertamente no subfórum, mas por e-mail ou outros meios. O novo membro só é aceito nesse grupo altamente exclusivo se puder fornecer uma foto íntima inédita de uma celebridade. O grupo tem se dedicado a roubar e trocar imagens por anos. Eles se sentem bem seguros nos tópicos públicos de Stow, onde postam sobre técnicas para adquirir fotos íntimas roubadas de celebridades. Após o vazamento, fica claro muito rapidamente que essas imagens vieram dos smartphones privados das mulheres. As fotos frequentemente foram tiradas de iPhones, o que levou muitas pessoas a suspeitarem inicialmente de uma falha de segurança no armazenamento online da Apple, o iCloud. Quando o iCloud está ativado, ele pode armazenar automaticamente todas as suas fotos, seja do café da manhã, do seu cachorro ou até mesmo você sem roupas. A atriz Kirsten Dunst, cujas fotos também foram vazadas, também suspeita de uma falha de segurança na Apple. No dia seguinte ao vazamento, ela tweetou: "Obrigado, iCloud." A Apple imediatamente inicia uma investigação e 2 dias depois a empresa publica a seguinte declaração: "O iCloud da Apple está indiscutivelmente relacionado ao vazamento. Porém, nenhum dos casos pode ser atribuído a uma falha de segurança nos sistemas da Apple. As contas de iCloud das celebridades parecem ter sido atacadas deliberadamente." Mas como? Hoje em dia é muito fácil descobrir uma grande quantidade de informações sobre as celebridades com apenas alguns cliques. Você pode descobrir coisas bem pessoais, como a data de nascimento delas, o nome de solteiro da mãe ou até mesmo o nome do pet querido. Esse tipo de informação pode ser decisivo para os hackers conseguirem acessar uma conta do iCloud. Em 9 de agosto de 2014, 3 semanas antes do vazamento, Jennifer Lawrence está com dificuldades para fazer login no iTunes com seu Apple ID. Sua conta de e-mail também está apresentando problemas. Menos de uma semana depois, ela recebe uma mensagem de iMessage enviada do endereço de e-mail appleprivacysecurity@icloud.com. A mensagem diz: "Seu Apple ID foi usado para fazer login no iCloud a partir de um dispositivo não reconhecido. O dispositivo estava supostamente em Moscou." Ela recebe um código de uso único para redefinir sua senha por meio de um link específico: applesecurity.serviceuser.com. A mensagem, no entanto, não vem da Apple. É falsa. O objetivo é enganar Lawrence para que ela revele sua senha atual. Nem Lawrence nem sua assistente se lembram de ter clicado no link da mensagem, mas logo após isso, suas fotos mais íntimas são compartilhadas com o mundo inteiro. As autoridades dos Estados Unidos, principalmente o FBI, iniciam imediatamente uma investigação. Leva um mês para que os investigadores façam um avanço significativo. Eles encontram o endereço de IP. Entre maio de 2013 e agosto de 2014, foi usado para acessar mais de 500 contas no iCloud. Essas contas foram acessadas 2.362 vezes. Em 10 de outubro, o provedor de internet revela aos investigadores as informações do cliente relacionado ao IP. Ele pertence a um homem chamado Emílio Herrera. 5 dias depois, agentes invadem uma casa simples de tijolos no sul. Os investigadores divulgam apenas as iniciais das vítimas, e com base nelas, acredita-se que Herrera tenha hackeado as contas dessas mulheres. Mais tarde, os investigadores rastreiam mais 4. Edward Mercite, de 29 anos, de Chicago, admitiu ter enviado e-mails para as vítimas pedindo nomes de usuários e senhas de contas do iCloud. Mercite usou o seguinte endereço: appleprivacysecurity@icloud.com. O mesmo endereço supostamente usado para enganar Jennifer Lawrence. Mercite, que é pai de uma criança de 11 anos, teria acessado 300 contas dessa forma, sendo pelo menos 30 delas de celebridades. Ryan Collins, outro pai, também foi implicado no hackeamento das imagens íntimas. Os promotores dizem que Collins enviou e-mails às vítimas que pareciam ser da Apple ou Google, pedindo que fornecessem seus nomes de usuários e senhas. Usando essa técnica, Collins infiltrou-se em pelo menos 50 contas do iCloud e 70 contas do Gmail,
entre novembro de 2012 e setembro de 2014. Chegou até aqui? Aproveita para se inscrever no canal, dá essa moral, deixa o seu like aqui embaixo e vamos continuar. O funcionário de banco George Gano e o professor Christopher Brandon, da Virgínia, são acusados de terem hackeado mais de 200 contas. Brandon, professor, teria acessado as contas das pessoas ao seu redor, incluindo colegas de trabalho, alunos e até mesmo sua cunhada, menor de idade. Esses 5 homens acabam se declarando culpados por roubar e trocar imagens entre si, mas o FBI não consegue provar que eles publicaram ou divulgaram as fotos. Como resultado, suas sentenças são relativamente leves. Até hoje não se sabe exatamente como as imagens foram de Anombi para 4chan. Ninguém sabe quem são os colecionadores que foram os primeiros a vender ou postar as imagens íntimas. Até agora, ninguém foi condenado pela publicação e disseminação das imagens. Os operadores do Anombi também foram investigados por distribuir imagens íntimas roubadas. Em 2018, a polícia holandesa encontrou um servidor do fórum na Holanda e logo depois tirou o site do ar. Além de deixar o like, se inscreva no canal para nos ajudar a crescer mais. A sua jornada não acaba aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. A verdade sobre a venda de dados pessoais. E meu nome? Meu nome? Um dia Você saberá. você está Na Castor TV, o canal que une você ao mundo em um só lugar.